Em pronunciamento durante a sessão da Câmara de Vinhedo, o vereador Valdir Barreto relatou 3 casos que comprovam que o setor de saúde da cidade não vai bem. Segundo o vereador, pacientes do SUS sofreram com a demora para internação na UTI do Hospital Galileu de Valinhos. A situação é em decorrência do fim do convênio que a Prefeitura de Vinhedo mantinha com a Santa Casa local. Nós vamos entrevistar agora o vereador Valdir Barreto. O senhor poderia fazer um relato dos 3 casos que geraram seu pronunciamento na tribuna da Câmara? Então, na verdade, já são 4 em 2 semanas, né? Um deles é uma senhora, a gente foi chamado em pleno domingo lá no Hospital Galileu, e uma senhora estava já há 21 horas numa unidade semi-intensiva por falta de vaga na UTI, na unidade de tratamento intensivo, né? Esse foi um dos casos. Agora, só ressaltar que o Hospital Galileu é um bom hospital. O problema que ele teve foi que ele não estava adequado, a estrutura dele não era para atender todos os pacientes do SUS de Vinhedo. Ele é em Valinhos e atendia os convênios particulares de Valinhos. De repente ele teve que triplicar a capacidade dele. Então a crítica não é o hospital, né? É a própria estrutura e essa transferência da Santa Casa para o Galileu. Só ressaltando isso, tá? E os outros casos, vereador, os outros 3 casos, já que o senhor falou que são 4? Um outro caso, 2 casos, por que pareça, foram de pessoas com sinais de infarto, né? Uma foi, inclusive, mandada para casa com sinais, foi e voltou várias vezes na UPA, né? E aí, quando realmente foi constatado que era caso de infarto, né? Um dos casos, ele demorou 8 horas desde a entrada na UPA até a internação lá no Hospital Galileu, né? E o outro demorou até mais tempo em virtude da saída e vinda para casa, né? O senhor procurou a direção do Hospital Galileu ou a Secretaria de Saúde de Valinhos para explicar tanta demora para as internações? Porque na verdade, apesar do hospital tá em Valinhos, né, a nossa busca tem sido na Secretaria de Vinhedo, né, porque a internação se dá através de Vinhedo, é o SUS de Vinhedo, não de Valinhos, né. A gente tem procurado explicações, mas o que sempre se diz é que está dentro do prazo normal, né, que seria até 24 horas, que a UPA tem estrutura para deixar um paciente sendo atendido, né, até 24 horas. Então a explicação sempre é essa, né? Mas é estranho, né? Porque coloca em risco a vida das pessoas. Um dos casos, né, de demora, que foi um senhor que estava com a doença do feno, né, como é popularmente conhecida. Ele teve entrada na UPA 5 horas da manhã e ele já vinha sendo atendido pela rede, né? E eles mandaram ele de novo para a rede, o pneumologista atestou que ele precisava ser internado na UPA, e do primeiro atendimento às 5 da hora da manhã, ele só foi atendido 8 horas depois, né? Só deu entrada na UTI 8 horas depois. E esse caso ele faleceu, né? Eu fui no enterro dele no sábado passado, né? É verdade, vereador, que Vinhedo está recebendo pacientes de Jundiaí? Na verdade, quando era Santa Casa, atualmente eu não sei, mas quando era Santa Casa, aquela Santa Casa acabava atendendo pacientes de toda a região, né? Inclusive de Louveira, Jundiaí, realmente vinha para cá. Mas eu acho mas parece que isso é comum aqui na região, né? Os pacientes, de repente, vão para onde melhor se sentem atendidos, o atendimento é mais rápido, parece que é um negócio meio comum aqui na região, né? Eu não tenho dados concretos para falar, mas que realmente a Santa Casa falava que vinha paciente até de Jundiaí. Inclusive esse fechamento aí da Santa Casa impactou também toda a região, né? Não só Vinhedo, né? Estamos entrevistando o vereador Valdir Barreto de Vinhedo. O doutor Simão tem perguntas. Vereador, não houve um desleixo das administrações passadas com a saúde da população mais pobre? Tendo em vista que Vinhedo é formado por condomínios de classe A e grande parte dessa população tem aí o seu plano particular? Então, Vinhedo é uma cidade rica, não só pela receita dela, mas também porque 1/4 da população ela não usa os serviços públicos, né? Não usa escola pública, não usa a saúde pública, né? Tem segurança particular porque é formada por condomínio. 25% da população é dentro de condomínio.
E a proposta do atual prefeito Milton Serafim, lá desde trás, né, quando ele se elegeu a primeira vez, ele tinha como proposta até construir um hospital público municipal, né? E de repente, quando chegou agora, os que mais precisam, né, que são o pessoal que é atendido pelo SUS, realmente eles se sentiram deixados na mão, né? Porque fechou a Santa Casa, eles têm que se deslocar para o Galileu, né? Quando tem pacientes internados lá, os familiares deles são obrigados a se deslocar para Valinhos, né? Existe uma dificuldade de transporte público, né? Porque não tem transporte público passando na frente do Hospital Galileu, tem que andar a pé também. E aumentou a demora também no atendimento. Então, realmente foi uma maior dificuldade para o pessoal que mais precisa, o pessoal do SUS, né? Agora, vereador, já era sabido que o Hospital Galileu não daria conta do atendimento do SUS vindo aí de Vinhedo e do fechamento da Santa Casa? Então, devem ter feito essa avaliação, né? Porque o hospital que foi formado para atender uma parcela, né, da população de convênio, porque o Galileu não atendia nem o SUS lá em Valinhos, ele atendia só convênios e particulares. De repente, pegar toda a demanda, né, do SUS aqui de Vinhedo, né, deve ter sido avaliada a situação, né? Então, em um mês, o Hospital Galileu teve que correr para contratar mão de obra, né, abrir mais leitos, abrir mais UTI, né? Então, realmente, com certeza avaliaram que ia ter um impacto disso no atendimento, né? Agora, talvez, o que não imaginaram foi que ia ter vereador fiscalizando isso, que a população fosse ficar tão revoltada, né? Realmente a população ficou revoltada e começaram a aparecer casos. Não sei se tinha casos ou não quando o atendimento era na Santa Casa, mas efetivamente eu tomei posse esse ano, a partir de janeiro, e começaram a chegar os casos e a gente começou a registrar no Ministério Público, né? E como a gente não tem confiança no sistema de ouvidoria municipal, né, do Conselho Municipal de Saúde, né, então a gente começou a fazer esse trabalho por causa disso, né. Vereador, o senhor pretende fazer alguma coisa em relação às denúncias que o senhor fez? Então, a gente registrou no Ministério Público já, né, e o Ministério Público está avaliando, porque já existe aberto um inquérito civil de um dos casos de morte, né, e esse já foi anterior às minhas denúncias. Foi uma outra vereadora que levou esse caso lá e foi aberto um inquérito civil, inclusive criminal, é um caso anterior, né? E agora a gente levou mais esses 8 casos e está colocando lá para abastecendo esse inquérito civil, né? Então vamos ver o que a promotora Ana Beatriz, né, que cuida aqui da área de saúde, ela vai fazer com isso, né? Mas no momento o que a gente pode fazer, né? Está recebendo as denúncias e está passando para o Ministério Público, acompanhando a ação do Ministério Público. Entrevistamos o vereador Valdir Barreto, de Vinhedo, sobre os problemas no SUS de Vinhedo e a UTI do Hospital Galileu.